Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje, o nosso curta Historizando de hoje é sobre a descolonização da Índia, a independência da Índia, e nós vamos entender também como Mahatma Gandhi, que é uma figura muito conhecida, vai fazer parte de todo esse processo. Se você quer entender tudo isso, continua assistindo esse vídeo e não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Essa independência da Índia, a gente precisa entender de quem e como ela vai ficar independente, né? Na verdade, desde o século XVII, a gente tem domínios ingleses na região das Índias. Antes mesmo disso, a gente já estudou aqui no canal sobre então a expansão marítima. A gente sabe que a Índia, que as Índias, né, como era chamado, era muito visada por várias questões, incluindo as famosas especiarias. Mas a nossa história por aqui vai começar no século XVII, quando a Inglaterra tem um grande domínio ali na região. E não só isso, esse domínio não é qualquer domínio, é um domínio privado, era uma empresa que tomava conta desse domínio, mais conhecida como Companhia das Índias Orientais. Nossa, Tati, eu já ouvi esse nome, já ouviu várias vezes, e não é a única vez que se usa esse nome. Na verdade, existem várias companhias das Índias na história. Aqui a gente está estudando uma companhia que era inglesa e das Índias Orientais, porque a gente está falando do continente asiático. Mas, por exemplo, quando a gente estudou Brasil holandês, vou deixar aqui nos cards, a gente viu uma empresa na Holanda chamada Companhia das Índias Ocidentais. Então era uma empresa holandesa que tomava conta das Índias Ocidentais. Uai, Tati, o que é Índia Ocidental? Qual é a diferença Índia Oriental e Índia Ocidental? Na verdade, falar Índia Ocidental é falar da América. Lembra daquela história que Cristóvão Colombo chegou aqui no continente americano achando que a gente era Índia? Pois é, acabou que esse nome pegou, sabe, um apelido que pega? E a América por muito tempo acabou ficando conhecida como Índias Ocidentais. Mas o assunto não é esse. Vamos voltar então a falar de Índia. Essa empresa vai governar em formato de protetorado. Como assim? Vai manter essas regiões independentes, mas vai continuar explorando algumas questões, principalmente a cobrança de impostos, entre outras coisas. Porém, a partir do século XVIII, as coisas começam a ficar aí um pouco conflituosas. Na verdade, o que a gente tem que pensar em processo de descolonização, em processo de invasão, entre outras coisas, é que resistência sempre existe. Não é todo mundo que vai simplesmente aceitar isso mesmo, Inglaterra domina tudo e faz o que você quiser. Sempre existe uma resistência, mas ao longo do tempo a gente começa a perceber mais essas resistências e ter mais registro delas. E a partir do século XVIII isso começa a acontecer na Índia. Já existe então uma tentativa de unificar essa galera, só que tem algumas dificuldades. A primeira delas, e que a gente já viu aqui no canal num vídeo de sociologia, é que existe a estratificação através das castas. Também vou deixar aqui nos cards se você quiser conferir. Aqui no Historizando tem conteúdo de história, sociologia, redação. Se você quiser mais, não se esquece de se inscrever no canal. Esse sistema de castas com certeza vai ser muito complexo e vai excluir muita gente, né? Tem os tais dos intocáveis, dos Dalits. E isso vai dificultar bastante essa união dos indianos. Não só isso, mas existem diferenças religiosas. Por mais que o hinduísmo seja ali uma religião predominante, tem também muitos muçulmanos que sempre estão em conflito com esses hindus. Então, fica mais difícil esse processo aí de independência, de união dessa galera toda. Além de tudo isso, muitos príncipes na Índia acabavam apoiando os ingleses porque ganhavam coisas em troca. Então, muitos da elite da Índia acabavam aprovando esse protetorado e essa Companhia das Índias. Porém, no século XIX, lembra lá do vídeo de imperialismo? Também vou deixar aqui para vocês. A gente fala de uma revolta específica na Índia, a revolta dos cipaios.
Sipayos são soldados indianos que servem então à Companhia das Índias Orientais, mas eles vão começar a se rebelar, a se revoltar, porque cada vez mais essa companhia vai se intrometer nas questões culturais, nas questões políticas. O que antes a política muitas das vezes da região era hereditária, agora os ingleses vão querer interferir, não deixar mais ser hereditária. Muitas das questões culturais os ingleses vão proibir, sendo que é uma base cultural da Índia. Então, essas e outras motivações, incluindo o salário dos soldados, né, vai contribuir para essa revolta. Então, em 1857 acontece esse grande movimento que vai então mexer com as estruturas. Mesmo então os ingleses ganhando, né, essa batalha, digamos assim, esse conflito, essa revolta e reprimindo os cipayos, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, vendo toda essa complicação, vai tirar a Companhia das Índias aí orientais da região e vai passar a Inglaterra mesmo, o Estado britânico mesmo, a tomar conta de tudo. Então já muda essa situação em meados do século XIX, não é mais uma empresa, agora é o Estado britânico. Com essa mudança, a gente tem a ocidentalização da Índia crescendo cada vez mais. A construção de indústrias, a questão dos meios de transporte, escolas mistas, que não era algo normal na Índia, e até mesmo a adoção do inglês como língua oficial. Tudo isso contribui para essa ocidentalização. Em 1885 é fundado o Partido do Congresso Indiano. Esse partido é um grupo de indianos, grupo esse de uma elite intelectual da Índia que teve acesso às universidades inglesas e não só isso, mas teve acesso a muito da filosofia ocidental. E eles começam a adotar diversas ideias que eles aprendem na universidade, principalmente em questões de liberdade, né, do chamado liberalismo. Eles começam a adotar nessa luta anticolonial, nessa luta aí anti-invasão inglesa frente à Índia. E graças a isso, os movimentos de resistência acabam crescendo cada vez mais, até surgirem duas famosas lideranças no século XX na Índia. Essas lideranças é o Nehru, braço direito aí de Mahatma Gandhi, também vai ser uma figura importante em negociações, principalmente se a gente observar que existem dificuldades em união dentro da própria Índia, né? Ainda mais com as questões religiosas, de castas, como eu já falei aqui. E o famoso Mahatma Gandhi, que eu não sei se você sabe, mas Mahatma não é o nome do Gandhi, tá? Na verdade, isso seria como se fosse um apelido para falar que ele era uma grande alma. Pelo menos esse é o significado na Índia. Essas duas figuras de liderança vão começar a agir a partir de 1919, decretando uma greve geral. Essa greve vai atingir principalmente setores do transporte público e da limpeza urbana e vai começar a agitar bastante a Índia aí em favor da independência, em favor de se livrar da questão inglesa. E é assim que começa a ser adotada a política de desobediência civil. Você já ouviu falar em desobediência civil? Comenta aqui embaixo se já. Na verdade, o que isso significa é a tentativa de resistir sem violência, né? Então o Gandhi vai ter aí como base essa questão da não violência. Então o que significa desobediência civil? É não pagar impostos, boicotar produtos ingleses, é não cumprir as leis que os ingleses ali estavam adotando para a Índia, é boicotar as eleições e qualquer outra participação que envolva os ingleses, as greves, vários outros movimentos populares, entre outros. Isso é a desobediência civil. Tati, quer dizer que então não teve nenhuma violência? Não quer dizer. Quer dizer que a política de Gandhi não adotou nenhuma prática violenta. Porém, os ingleses respondiam sim com violência, prendendo, espancando, punindo todos aqueles que praticavam a desobediência civil. Mesmo com essa violência dos ingleses, a popularidade do Gandhi cresce cada vez mais e é em 1930 que tem a famosa aí Marcha do Sal. Essa marcha
marcha do sal são 400 quilômetros percorridos andando durante 25 dias. Mas qual que é o significado dessa marcha? Na verdade, os ingleses instalaram um monopólio do sal. Então, todo indiano que quisesse sal precisava comprar dos ingleses. E o que o Gandhi vai fazer? Caminhar até a praia. Só que ele estava a 400 quilômetros de distância de uma praia. Ele caminha até a praia e aí ele vai então colher o próprio sal. E ele faz isso, muitos seguidores vão segui-lo na marcha do sal. E graças a toda essa comoção, o Gandhi vai ser preso. Com a prisão de Gandhi, a comoção não vai ser só interna, mas também externa. Então, existe uma pressão internacional com relação à independência da Índia também acontecendo. Gandhi vai fazer greve de fome, apelando cada vez mais para essa questão da desobediência civil. E em torno de 1947, vendo que não tem jeito, os ingleses vão então negociar a independência da Índia. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados aí. Primeiro que é claro que a desobediência civil colabora bastante, né? É basicamente um movimento de resistência muito importante para a independência da Índia, mas a gente precisa lembrar que o contexto, né? 1947, a gente tá aí pós Segunda Guerra Mundial. Então a Inglaterra também estava bastante enfraquecida, também estava sem forças aí para continuar combatendo essa resistência, e isso vai contribuir. Gandhi vai ser com certeza uma figura importante para essa independência, mas a gente tem que pensar que existem outros fatores. A independência da Índia não vai ser só a independência da Índia, vai ser do Paquistão também e de Bangladesh. E é justamente essa separação, essas diferenças que mostram que os conflitos não vão terminar por aí. Mesmo com a independência em 1947, nós temos o assassinato do Gandhi em 1948. O Aytach, como um dos maiores líderes da independência, foi assassinado. Bom, na verdade, o Gandhi, com essa desobediência civil, com o apoio da não violência, ele também apoiava a união da Índia. E quando se fala união da Índia, é de todos. Índia, Paquistão, Bangladesh, hindus, muçulmanos. Só que essas diferenças culturais, essas diferenças entre esses povos, não vai suportar essa tentativa de aliança do Gandhi, e ele vai ser assassinado por um hindu nacionalista, um hindu extremista que não vai apoiar essa questão de união com o Paquistão, com os muçulmanos. Não é só o assassinato do Gandhi, mas a gente tem muita violência acontecendo nesse pós-independência aí, inúmeras mortes, movimentação de população em massa, e até hoje nós temos inúmeros conflitos, ainda mais se a gente pensar na região da Caxemira, que é uma região com bastante matéria-prima, bastante minério e bastante disputada entre essas nações. Em 1950, a gente tem a primeira Constituição da Índia e o primeiro-ministro não vai ser nada mais, nada menos de que Nehru, o braço direito aí, então, do Mahatma Gandhi. Gandhi esse que ficou marcado na história, com certeza você já ouviu falar dele em algum lugar. Se não ouviu falar, aqui ó, eu vou colocar uma imagem para vocês que já caiu no Enem, mostrando justamente a força da liderança que o Gandhi teve nesse período, né? Observe que são vários Gandhis seguindo Gandhi, que a desobediência civil foi uma ideia utilizada sim para então promover essa independência. Mas lembrem-se, não quer dizer que a gente tem um exemplo sem violência, que ele foi totalmente sem violência. Como a gente percebeu aqui, tiveram sim muitas mortes, muitos problemas, muitos conflitos, mas ainda bem que parte da desobediência civil ficou como um grande exemplo para a sociedade. E você conhece esses conflitos que existem na Índia? Conhece essa divisão Índia, Paquistão, Bangladesh, Caxemira? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Se você quer vídeo de atualidade sobre essa região, comenta aqui embaixo, quem sabe eu não trago até um convidado, uma convidada, quem sabe? Então comenta aqui se você quer ver algum outro vídeo, se você tem alguma outra demanda de estudo, também comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, é só apertar esse botão vermelho que tá aqui e você com certeza vai ter muitas novidades. Curte esse vídeo lá no @historizandotati no Instagram, sempre tem novidade para você.
Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Em 1950, a gente tem a nossa